Amém? Quem achou Levítico capítulo 6, versículo 13, diga amém. Amém. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Só aí. Amém? Aleluia. Amados, quando Deus estava para estabelecer os sacerdotes, Ele começou dando uma orientação de tudo aquilo que deveria ser feito, como deveria ser feito. E se nós lermos o livro de Levítico, até o capítulo 7, nós vamos encontrar só orientações. Mas só no capítulo 8, que foi separado Arão e seus filhos e consagrado para serem sacerdotes, começarem o ofício do sacerdócio. Então, esse capítulo 6 aqui ainda não está acontecendo, mas são orientações. Como deveria ser feito. E aqui, amados, Deus disse que o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar e não poderia se apagar. Se nós voltarmos alguns versículos atrás, no 10, o sacerdote tinha que remover a cinza do altar, pegar essa cinza e levar fora do arraial, e no versículo 12, ele teria que colocar lenha toda manhã sobre o altar, para que o fogo não viesse a apagar. Era um ritual, tirar a cinza, colocar lenha, porque o fogo não poderia se apagar. Mas por que esse fogo não pode se apagar? É porque o primeiro fogo desse altar foi aceso em Levítico capítulo 9, versículo 24. E como que foi aceso? A Bíblia diz: e saiu fogo da presença do Senhor e queimou e consumiu o holocausto que estava no altar. O primeiro fogo foi Deus que acendeu. Então eles não poderiam deixar apagar o fogo, porque aquele fogo foi Deus que acendeu. Ou seja, Deus colocou fogo ali, mas eles tinham que fazer um ritual para não deixar aquele fogo se apagar. Aquele fogo tinha que arder continuamente, porque era oferecido o holocausto pela manhã e no final da tarde no altar. Mas o fogo era o mesmo que tinha sido aceso em Levítico capítulo 9, versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Não poderia deixar o fogo que Deus acendeu se apagar. Mas, por muito tempo, eles manteram esse fogo aceso. Até que um dia deixaram apagar. E eu lendo a Bíblia, eu acabei esses dias de ler mais uma vez, terei 44 vezes. Eu descobri que Jesus não veio só morrer naquela cruz por nós. Ele veio acender o fogo que tinha sido apagado. Ele veio acender o fogo que tinha sido apagado. Por isso que João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um aí, é mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 49, Jesus disse: eu vim lançar fogo na terra, quem me dera que este fogo já estivesse aceso. Ou seja, quem me dera que eu não precisasse acendê-lo, mas que ele estivesse aceso. Mas o fogo tinha se apagado e Jesus veio para que o fogo acendesse novamente. Glória a Deus, aleluia. Para que o fogo se acendesse. Glória a Deus. E o fogo se acendeu quando? Novamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
A Bíblia diz no versículo 3 que no dia de Pentecoste foi visto por eles, saindo da boca dos crentes, línguas repartidas como que de fogo. Aleluias. Línguas repartidas como de fogo. O primeiro fogo sobre o altar saiu do céu, da presença de Deus, e foi para o altar. O segundo fogo também, ele veio do céu, mas agora para o altar da nossa vida, e nós precisamos manter este fogo aceso. Aleluia, Deus. Glória ao nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito Santo. É Deus. Manda não apagar o Espírito Santo na nossa vida. Assim como tinha um ritual no Antigo Testamento, nós precisamos, amados, ter esse ritual no dia de hoje. Amém. Aleluia. Deus. Qual era o ritual, pastor? Remover cinza. O que é a cinza? A cinza é a lembrança do fogo que se passou. E quanto mais fogo teve, mais cinza vai ter. Só que tem pessoas, irmãos, que fica debruçado, fica, amados, olhando para a cinza e vivendo a glória do passado, lembrando só do fogo que aconteceu e não se preocupa em manter o fogo aceso na sua vida. É aquelas pessoas, irmãos, que já tiveram experiência com Deus, já cantaram em línguas estranhas, já profetizaram, já foram instrumento na mão de Deus e fica lembrando do passado, mas hoje estão com uma vida totalmente apagada, totalmente, irmãos, sem fogo de Deus na sua vida. Nós não podemos viver da cinza, a cinza passou. A cinza foi o fogo que já se foi. Precisamos removê-la e colocar mais lenha, para que o fogo não venha se apagar. Glória a Deus. Aleluia. Para que o fogo que foi aceso na nossa vida não se apague, meus irmãos. Nós precisamos colocar lenha nesse fogo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sirvo a Deus há 32 anos. E é lógico que a igreja não é mais o que era. É lógico que não é mais o que era. Amados, eu venho de um tempo em que os crentes pegavam fogo. Eu venho de um tempo que dava gosto ir num círculo de oração. Aleluia, porque pegava fogo, era fogo na oração, era fogo nos louvores, era fogo na vida das irmãs, era profecia, era visão. Amados, era dons espirituais. Amados, eu sou de um tempo que até a escola dominical você ia e o ensinamento pegava fogo na vida da gente. Mas hoje o fogo infelizmente está apagado ou está se apagando, e a culpa é porque nós não removemos a cinza, perdão, e não colocamos lenha nesse fogo. Aleluia. Qual é a lenha? Tem uma variedade de lenhas. A Bíblia, a leitura da Bíblia vai acender o fogo na sua vida. A oração vai acender o fogo na sua vida. Aleluia. Você, amado, jejuar vai acender o fogo de Deus na sua vida. Até mesmo cultuar a Deus acende o fogo de Deus na nossa vida. Mas nós estamos vivendo uma vida sem se preocupar em abastecer a nossa vida espiritual. A gente só está pensando no dia a dia, só está pensando no dia de amanhã, só está pensando em fazer isso, fazer aquilo, e estamos deixando de nos preocupar com o fogo de Deus na nossa vida. Hoje, irmãos, nós temos cantores. Não que na nossa época não tinha, também tinha algum e outro abençoado, assim que nem o pastor Cristiano. Mas a maioria, irmãos, não sabia nem falar direito. Mas quando cantava, irmãos, podia até trocar a palavra, mas quando cantava, o fogo caía, irmãos. Nós não tínhamos tantos teólogos e mestres que nem temos hoje. Aleluia. Não estou pregando contra os teólogos e mestres, porque eu sou teólogo e me
tenho como mestre na palavra, mas nós não tínhamos tantos teólogos e mestres. Nós tínhamos muitos analfabetos, pregadores da palavra de Deus, mas tinha fogo de Deus na vida. Pode ter teologia, pode ser mestre, mas o fogo não pode se apagar. Pode cantar tão bem quanto o pastor Cristiano canta, aleluia, mas o fogo tem que estar aceso na vida. Não adianta você ensaiar 2, 3 horas e cantar bonito se não tiver o fogo de Deus na vida. Nós precisamos buscar este fogo. Nós não podemos deixar o fogo apagar. Aleluia. E daí hoje em dia, às vezes ainda tem alguns que querem colocar fogo na igreja, mas fogo estranho. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, Deus os matou. Estão querendo fazer movimentos estranhos na igreja hoje. Aleluia. O fogo que eu estou dizendo não é você vir aqui e começar fogo. Não é cantar fogo. Não, doutor, irmãos. O fogo que eu estou falando aqui tem que sair de dentro de você. Não importa o que você cante, não importa o que você pregue, mas o fogo vai queimar quem está te ouvindo. Aleluia. John Wesley, um dos pregadores do avivamento, disse: ou coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Nós precisamos é ter fogo de Deus na nossa vida. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Hoje o que mais tem, irmãos, é palavras de autoajuda. É verdade. Que massageia o ego. Ou a palavra, irmãos, te mostra que você está certo, ou ela te mostra que você está errado. É verdade. Vou repetir. A pregação genuína, a pregação verdadeira. O que o pregador for pregar, ou ele vai mostrar que aquilo que você está fazendo está correto, ou vai mostrar que você está errado. Mas jamais massagear o teu ego. Jamais, amados, querer fazer você achar que você é alguma coisa, porque nós não somos nada. Nós dependemos de Deus. Nós éramos miseráveis e a graça de Deus nos alcançou, mas nós não podemos deixar que o fogo se apague na nossa vida. O que nós estamos precisando é buscar mais a presença de Deus. O que a gente está precisando, irmãos, é buscar mais de Deus. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. A gente vem na igreja para receber. Aqui não é restaurante. Ninguém aqui é garçom para servir você. Você tem que aprender a entrar pela essa porta e ter algo para oferecer a Deus. E se Ele se agradar do que você está oferecendo, Ele vai retornar para você em bênçãos que você precisa. A gente senta e quer esperar que o culto aconteça. É você que presta culto. Aleluia. Glórias a Deus. Dessa forma. Você não deveria ficar esperando alguém dizer para você da glória, porque glória você deveria fazer porque você está prestando culto. Aleluia, você deveria dizer porque você está prestando culto. A gente não dá nada. Entra vazio, sai vazio. É Deus, dessa forma. Aleluia. E se o fogo apagou, irmãos, só Deus pode acendê-lo novamente. Porque o fogo que eu estou pregando aqui nessa noite não é o fogo da terra, é o fogo que vem do céu. Aleluia, é o fogo que vem do céu. Mas às vezes a gente pensa que o fogo apagou e não apagou, irmãos. Aleluia. Ele está lá, as brasas ainda debaixo da cinza, só esperando a cinza ser removida, ser colocado lenha novamente sobre ela. E a gente às vezes tem que dar aquela sopradinha, né? A gente aqui no sul tem experiência, né? Quem tem fogão a lenha em casa, lareira, sabe como é que é? Tem que tirar a cinza, tem que colocar lenha. E às vezes sobrou aquela brasa do dia
da noite passada, e você vai ali, dá uma tirada na cinza, coloca ali a lenha, dá uma sopradinha, pega fogo de novo, e ali você vai abastecendo. Mas se nós não abastecermos, irmãos, Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai voltar e nós não podemos estar apagados. Aleluia. Nós precisamos que o fogo esteja aceso na nossa vida. Nós precisamos ter fogo de Deus na nossa vida. Santo nome de Jesus. Por isso que às vezes alguém fala de Jesus, não tem efeito, porque falta fogo. Olha o que a Bíblia me mostra. Em Lucas 24, versículo 32, Jesus, quando apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, após a sua morte e ressurreição, eles não o reconheceram, porque esperavam que ele estava morto. Andaram com Jesus, discutiram a palavra com Jesus, narraram os fatos que tinham acontecido, e quando chegaram num lugar determinado, a Bíblia vai dizer que eles convidam Jesus para entrar com eles na casa. E quando eles vão partir o pão, quando eles veem Jesus partindo o pão, eles o reconheceram. Só no partir do pão. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós só reconhecemos Deus pelo pão que Ele nos dá. Andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Jesus falou a palavra para eles. Eles narrando que alguém tinha morrido, que era quem estava andando com eles. Não o reconheceram. Mas quando ele partiu o pão, eles não reconheceram. Mas a Bíblia diz que quando eles reconhecem, eles somem e eles não veem mais ele. Mas daí um olha para o outro e vai dizer assim, Lucas 24, 32: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos explicava as Escrituras? Ou seja, quando Jesus falava das Escrituras para eles pelo caminho, o coração deles queimava. Aleluia. Queimava, aleluia. Nós precisamos desse fogo sobre a nossa vida, aleluia. Aleluia. Esse fogo não consome o pecador, mas consome o pecado. Nós precisamos ter fogo de Deus na nossa oração. Nós precisamos ter fogo de Deus na nossa pregação. Nós precisamos ter fogo de Deus nos nossos louvores. Nós precisamos ter fogo em nossa vida. Ei, aleluia. Glória a Deus. A história vai dizer de um homem chamado Jonatas Edvardes, um pastor da Inglaterra. Ele fez um sermão que ficou muito conhecido, pecadores na mão de um Deus irado. Ele pregou esse sermão na sua capela, e ele pregou com tanta graça de Deus, com tanta unção de Deus sobre a sua vida, que as pessoas agarravam-se nos pilares da igreja para não ir para o inferno, porque elas sentiam que o inferno estava se abrindo e engolindo elas pela vida que viviam. Por quê? Porque a mensagem dele foi tão viva, tão eficaz, que eles sentiram, amados, o inferno lhes esperando, e provocou arrependimento naqueles que estavam ouvindo. Glória a Deus. É isso que está faltando hoje, irmãos. Aleluia, é verdade. Se você for ver sermões históricos de pregadores do passado, que levaram milhares de pessoas à conversão, se formos pregar esses sermões hoje, nem glória você vai ouvir na igreja. Nem glória. Uma que falta às vezes fogo no pregador, e outra que o povo também está apagado. Aleluia. Às vezes a gente está esperando que algo aconteça, e é nós que deveríamos estar fazendo para acontecer. Meu Deus.
Às vezes você está esperando, amados, que eu queime você. E quem pode queimar você é o céu. E para isso você deveria estar colocando lenha no seu altar. Aleluia. Então para de viver de cinza, para de ficar lembrando de lembrança. Nós não podemos deixar o fogo de Deus se apagar na nossa vida. Nós não podemos deixar esse fogo se apagar na nossa vida, porque senão Jesus vai vir, irmãos, e nós não vamos ter fogo. Na parábola das 10 virgens deixa bem claro isso. Embora não seja com lenha, mas era com óleo, mas era fogo. Até quando a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo, está dizendo que vocês são fogo, porque naquela época não existia luz elétrica. A luz era a base de fogo. Seja sustentada por madeira, seja sustentada por óleo, mas era a base de fogo. Bendito é o teu nome, Jesus. A Bíblia diz que à meia-noite, Mateus 25, 6, ouviu-se o clamor, aí veio o esposo. A Bíblia diz que as virgens prudentes, as 5, prepararam as suas lamparinas, colocaram óleo e acenderam para se encontrar com o noivo. Mas a Bíblia diz que as insensatas, as loucas, acenderam as suas lamparinas e elas começaram a se apagar porque não tinha óleo suficiente. Daí as loucas disseram aos prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. As prudentes responderam às loucas: ide antes aos que vendem. Nós não podemos dar para vocês, para que porventura não falte para vocês e para nós. Ou seja, o que nós temos é suficiente para nós, mas não dá para dividir com vocês. Não entendeu? Não dá para viver da unção dos outros. Não dá para viver do óleo dos outros. Óleo para manter a lamparina acesa tem preço. Ide aos que vendem, tem que comprar. Tem preço para ser pago. Aleluia. E aquilo que eu tenho que pagar, você não pode pagar por mim. Aquilo que você tem que pagar, eu não posso pagar por você. Eu não posso compartilhar do meu óleo, da minha unção, da graça de Deus que está na minha vida com você. Não é você que tem que buscar, é você que tem que pagar o preço, é você que tem que adquirir. Porque naquele dia, irmãos, não vai dar para dizer: ô pastor, me leva e me puxa, e não vai dar para dizer isso não, irmãos. Se você não tiver fogo na sua vida, se a lamparina não estiver apagada, você não vai encontrar a porta, você não vai encontrar o caminho, e pode ser tarde demais, como nós sabemos que aconteceu com as loucas. As prudentes entraram, e tudo dá a entender que as loucas foram atrás de azeite e encontraram alguma coisa. Mas quando chegaram, a porta tinha se fechado. E elas bateram na porta: abre-se-nos a porta. E a porta não se abriu mais, porque a porta já tinha se fechado. Então que nós possamos manter o fogo de Deus aceso. Aleluia. Na nossa vida. Não é fácil, não. Não é fácil. É trabalhoso. Para os sacerdotes era trabalhoso. Manter o fogo de Deus na vida não é uma vez por semana. É diário. Já começa pela manhã e termina pela tarde, porque eles ofereciam holocausto pela manhã e pela tarde. De manhã eles colocavam lenha para durar o dia inteiro, e à tarde eles colocavam lenha para durar a noite toda, para que o dia seguinte eles fossem lá e o fogo não tivesse se apagado durante a noite. Aleluia. Não dá para pensar em Deus só no dia de culto, não dá para pensar em Deus só uma vez por semana, não dá para se preocupar com a vida espiritual uma vez por semana, de vez em quando, cada 15 dias, não, é diariamente. Você já tem que abrir os seus olhos preocupado em remover cinza, em colocar lenha e não deixar o fogo se apagar na sua vida. Muitas vezes, irmãos, até ouve uma palavra que impacta a gente, mas não adianta, porque a gente ouve a palavra e amanhã de manhã que a gente deveria dar uma relembrada naquela palavra, dar uma colocada de lenha, colocar algo em prática na nossa vida, a gente começa a viver do mesmo jeito que vivia e fica por isso mesmo, e o fogo continua apagado.
Não, irmãos, em nome de Jesus, acenda o fogo de Deus na sua vida e não deixe mais ele se apagar. Ache esse fogo aí debaixo dessa cinza, coloca lenha na sua vida e volta a viver o fogo de Deus. Aleluia. Na sua vida. Louvado o nome de Jesus. Deus tremendo, maravilhoso. A gente trabalhava, irmãos. A gente não via a hora de chegar em casa para trocar de roupa para ir para a igreja. A gente já vinha para a igreja cantando pelo caminho, glorificando, já orando. E às vezes chegava na igreja, o pau já estava quebrando, era fogo, era oração. E isso só fazia você querer se envolver mais. Eu fico preocupado, sabe o que, irmãos? Não é com a gente. Porque pode ser que a gente até consiga ficar levando essa cinzinha com essa brasinha de baixo aí, dando umas assopradinhas de vez em quando, jogando uns gravetinhos que duram muito pouco. Porque para manter fogo é lenha. Graveto é só para começar o fogo. Mas a minha preocupação, sabe qual é? É a geração nova que está chegando. Porque eles não viram o fogo. E eles não têm com que se inspirar. A minha geração, amado, se inspirava naquilo que via. A gente via todo mundo orando e o fogo caindo, a gente queria orar. Eu via os meus mestres lendo a Bíblia e o fogo na vida deles, eu queria ler a Bíblia, porque eu queria aquele fogo que estava na vida deles. Eu via eles jejuando, eu queria jejuar, porque eu queria aquele fogo que estava sobre a vida deles. Mas e essa geração que está chegando agora, que não está vendo fogo nenhum? Se nós conseguirmos chegar, essa geração que está chegando agora não vai chegar. Porque eles não vão ter inspiração para acender esse fogo. E nós deveremos estar acesos, aleluias, para que quando ele chegasse, sentisse o fogo de Deus na nossa vida. Que fogo é esse? O que é isso que essa mulher tem na vida? O que é isso que esse irmão tem na vida? O que é isso que essa senhorinha tem na vida? Ela tem algo muito forte na sua vida. Eu quero isso para a minha vida. Aleluia. Não deixe o fogo se apagar. Bendito é o nome do Senhor. Alguém me disse uma vez: eu era profeta, eu era isso, eu era aquilo. Eu olhei para a pessoa: pois é, você já era, porque não é mais. Nós não podemos viver de glória do passado. O crente vive em novidade de espírito. Aleluia. É de glória em glória. Aleluias. E não podemos, irmãos, deixar o fogo apagar. Não podemos. Eu louvo a Deus às vezes que você encontra aqueles irmãozinhos de cabecinha branca, mas cheio de vontade. Cheio de vontade. Poderia até citar um exemplo. O irmão Raul, o evangelista Raul. Cheio de vontade. Se deixar, ele abre o culto, ele canta, ele prega, ele faz tudo. Irmãos, a vontade que falta nele, que sobra nele, falta em muita gente. Mas por que isso, irmãos? O fogo, o fogo. Aleluia. Ele não está aqui hoje, está sendo lembrado o seu nome, e Deus está sendo glorificado pela sua vida. É verdade. Que é uma verdade. É uma verdade. Às vezes quando ele vem aqui, a gente tem que até controlar ele, senão ele toma conta do culto. Mas por quê? Porque está queimando. Está queimando. Está queimando. Aleluia. Você pode ver que ele está sentado ali, ele chega a se mexer na cadeira. Porque ele está louco para fazer alguma coisa. E tem gente que está louco para o culto acabar. Está louco para o culto terminar. Está entendendo, irmãos? Fogo de Deus. É você que tem que manter o fogo de Deus na sua vida. Eu tenho que manter o fogo de Deus na minha vida. Que a gente possa hoje meditar nisso, sair daqui meditando nisso. Que a gente possa, irmãos, pedir a Deus
Se o fogo apagou, pede para acender de novo. Pede para acender de novo. Aleluia. Porque se o fogo estiver aceso na sua vida, não importa aonde você for, não importa aonde você cultue a Deus, pode ter um bando de gelado, mas você vai sentir a graça de Deus. Você vai sentir o céu, porque tem fogo no teu altar. Aleluia. E se tiver fogo no altar, tem resposta do céu. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como esconder uma pessoa que tem fogo de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado é teu nome. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Não deixe o fogo se apagar. Ah, mas eu nunca tive esse fogo, pastor. Pode ser um mal que você chegou depois e não viu. Daí ficou sem esse fogo. Mas tem esse fogo. O fogo que foi derramado no dia de Pentecostes. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. No dia de Pentecostes. Que eles pregavam com ousadia, com autoridade, não queria nem saber. Quando eram presos, ainda ficavam glorificando a Deus, se achavam, amados, motivo de glória. Fico preso, olha que glória, fico preso, porque estava pregando, olha. Agora hoje, irmãos, está faltando fogo, cuidado que fala. Cheio de líquido. Precisamos de fogo de Deus na nossa vida. Santo Deus, aleluia. Amém? Se coloca de pé na presença de Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Deus, Eu não tenho aqui o pensamento que eu vou orar agora e você vai pegar fogo aí. Porque o fogo vem do céu. É você que tem que colocar a linha. É você que tem que buscar. Mas eu quero pelo menos orar. Para que Deus, pelo menos, mande um vento sobre essa cinza aí. Aleluia. Pelo menos um vento assopre sobre essa cinza aí. E você para de viver da glória do passado. Para de ficar vivendo de lembrança. Olha só que fogatel que teve aqui. Que fogueira que eu já acendi. Não, moço. Não. Cinza não aquece. Cinza não aquece. Cinza não dá para cozinhar, não dá para fazer nada com cinza. Mas fogo dá. Fogo dá para aquecer, dá para cozinhar, dá para, amados, fazer tanta coisa com fogo. Dá para iluminar, dá para espantar bicho, dá para fazer tudo com fogo. Aleluia. Deus, aleluia. Nós precisamos de fogo de Deus na nossa vida. Santo é teu nome, Jesus. Fogo. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, assopre, Senhor, Aleluia. sobre a cinza, sobre a nossa vida. Que nós, meu Deus, possamos achar as brasas que ainda sopraram. Aleluia. Aleluia. E que nós viemos, ó Deus, a colocar lenha, Senhor, e a soprar essas brasas, para que o fogo se acenda novamente. Que nós não viemos deixar o fogo de Deus se apagar na nossa vida. Que nós não viemos, ó Deus, deixar o fogo, Senhor, meu Deus, terminar em nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, acende, Senhor, o fogo em nossa vida, Senhor. Eu não acendo nada, eu não posso nada, meu Deus. Mas o Senhor acende, o fogo vem do céu. Que o teu Espírito queime em nossos corações. Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Que nós viemos, ó Deus, a sentir o fogo que um dia sentimos. Sim, meu Deus. Aquele fogo que nos fazia, Senhor, a estar na tua presença. Aleluia. Porque queria mais. Aleluia. Aquele fogo que, ó Deus, nos fazia, Senhor, falar do Senhor. Aleluia. Aquele fogo que nos fazia, ó Deus, não ficar Sim, meu acomodados. Deus. Aquele fogo, Senhor, que nos dava ânimo, Senhor, para chegar, Senhor, de um dia de trabalho, se arrumar com toda a alegria e vir correndo para a tua casa
Glória a Deus. Porque o fogo estava sobre a nossa vida. Louvado é teu nome, Jesus. Que o fogo esteja aceso em nós. Para que a geração que está chegando, meu Deus, para aqueles que ainda hão de chegar, meu Deus, encontre, Senhor, esse fogo na nossa vida, meu Deus, e possam ser acesos para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, porque tu vais buscar uma igreja, Senhor, que tem fogo. Aleluias. Louvado é teu nome, Jesus. Vais buscar uma igreja que o fogo está aceso, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sirva a Deus com um espírito fervendo. Aleluia. Se você tiver com o teu espírito fervendo, nada vai impedir, nada vai parar você. Em nome de Jesus. Amém? Não deixe o fogo